que é o nosso objetivo aqui, né? Afinal, nós cremos na cura divina, amém? Essa é a nossa fé, essa é a nossa alegria, a nossa certeza que existe um Deus que é o médico dos médicos, que é o Senhor dos senhores, que é aquele que age na impossibilidade, seja dos homens, seja da ciência, o nosso Deus é maior do que todas essas coisas. Então, nós vamos continuar crendo e orando por isso. Gente, no início da semana, terça-feira, nós falamos e entramos no assunto seguinte, que a cura ela é o resultado da fé. A cura é pela fé, ou seja, a necessidade da fé para que haja cura. E baseado nisso, nós terminamos falando sobre a questão de ritos e cerimônias, né? Onde muitas vezes as pessoas atribuem a ritos e cerimônias a questão da cura. Não sei se vocês já viram, algumas igrejas fazem muitas campanhas de cura, usando rosa ungida, sal grosso, vem pisar no sal, o corredor dos 318. Tinha uma igreja que fazia, né, a oração dos 318. Já ouviram falar dos 318? A oração dos 318. E a minha curiosidade era de onde veio esse número 318. E aí um dia eu descobri que Abraão, quando saiu para lutar e libertar Ló, o seu sobrinho, que tinha sido preso e as suas coisas tinham sido levadas cativas, ele reuniu 318 pessoas da sua casa. E aí ele foi e libertou Ló e as pessoas lá, etc. E aí daí fizeram a campanha dos 318, né? As pessoas são muito criativas nessa hora. As pessoas realmente sabem ser criativas nesse negócio. Rosa ungida, sal grosso, óleo de Israel, água. Irmãos, eles não vão acreditar. Tem pessoas que sobem o alto do monte carregando água mineral, que você compra um galão. Chega lá, eles oram pela água e voltam e põem a água em garrafinha, em litrinho. E, claro, mediante a sua colaboração de fé, né? Uma oferta de fé, você leva a água para casa, para poder botar em algum canto lá e aquilo trazer. Irmãos, não é isso, não é isso. Né? Olha, ceia, batismo, imposição de mãos, ungir com óleo, tudo isso, irmãos, como nós falamos, não tem valor. Não tem valor porque não expressam a fé verdadeira, porque o que faz a diferença é a fé na obra redentora de Cristo Jesus. Tudo isso não passa de símbolos, né? O óleo, a imposição de mãos, isso são símbolos para representar uma coisa. Tanto que nós terminamos falando sobre aquela mulher do fluxo de sangue, que ela tocou e pela fé foi. E nós vimos também, tem uma passagem que eu gosto muito na Bíblia, é aquele centurião romano que se aproxima de Jesus e fala, olha, na minha casa tem um servo meu que está doente. E eu queria que o Senhor, né, o curasse. Aí Jesus se levanta para ir, ele fala assim, não. O Senhor não precisa ir lá. Eu sou homem que obedeço à autoridade. E se eu falo, e eu obedeço à autoridade, e os meus soldados também obedecem à minha autoridade. Se eu falo para um soldado meu, faça isso e faça aquilo, eu não preciso ir lá ver se ele está fazendo. Eu acredito que ele vai fazer porque ele obedece à minha autoridade. Da mesma forma, eu acredito que basta apenas uma palavra sua. A sua autoridade não é a sua presença, é o que o Senhor falar. E aí Jesus olhou e falou assim, então tá feito. E aí Jesus virou e falou assim, nem em Israel eu vi fé como essa. Nem em Israel eu encontrei fé como essa. Então, irmãos, é uma questão de fé. Ou seja, as cerimônias e símbolos, amados, são apenas sombras, são apenas representação, figuras da redenção por meio da fé. É como os símbolos. Um dia nós podemos fazer um estudo sobre isso. Os símbolos das coisas que tinham no tabernáculo ou no templo. A pia de bronze, o altar de oferta. Cada coisa daquela simboliza alguma coisa. Por exemplo, a pia de bronze, existia uma pia de bronze com água dentro. E o sacerdote, antes dele oferecer sacrifício,
ele virava o corpo sobre essa pia para lavar o rosto. O detalhe é que quando ele virava o rosto sobre essa pia, o bronze mais a água virava o quê? Um espelho perfeito. Então ele se contemplava, ele se via. E aí ele se lavava, entendeu? E o que representa essa pia? É símbolo da palavra de Deus. Nós somos limpos pela palavra. E não é isso que a palavra de Deus diz lá em Tiago? Que nós nos vemos como por reflexo e que o homem que ele ouve a palavra e não a pratica é como aquele que vê a sua imagem e logo a esquece. Era isso que aquilo representava. Ele se olhava e ele se via. Então ele tinha uma nítida visão de quem ele era. E é isso que a Bíblia diz em Hebreus, que a palavra é espada de dois gumes, que revela, que mostra quem nós verdadeiramente somos, porque ela vem e separa mente e espírito, até revela as intenções do nosso coração. Ou seja, quando nós lemos a palavra, nós nos enxergamos. Lindo isso, né? Eu gosto tanto disso. Tem tantas figuras que são importantes, mas não é o objeto em si, é aquilo que ele simboliza, é aquilo que ele representa. É isso que nós temos que entender na palavra. Mas nós percebemos que, por exemplo, até mesmo a circuncisão, que era aquele ato, né, de cortar o prepúcio do menino ao 8º dia, esse não era simplesmente um ato que você faz, e eu sou filho de Abraão porque eu fiz isso. Não é isso. Olha o que diz em Romanos 2, 25 a 29. A circuncisão já não tem valor se você obedece à lei. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas, se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são incircuncisos obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente. Perdão. Não, judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Agarrei aqui, desculpa, aqui na leitura, tá? Olha só, a circuncisão, irmãos, não é você ir lá, o 8º dia, cortar o prepúcio ou fazer, né, a operação de fimose, que é isso que é a circuncisão, você fazer isso, e aí pronto, você é judeu, você agora é filho de... Não. A Bíblia fala que a questão da obediência, ou seja, era um ato de fé. Não adianta você ser circunciso, você ser uma pessoa circuncidada e não obedecer. Isso não tem valor nenhum. E aí o que Paulo fala? Que aquele que não é circunciso, que não é circuncidado fisicamente, mas obedece, esse é no coração, que é isso que Deus conta, que é isso que Deus espera. Então, nós percebemos então que a fé é quem faz toda a diferença. Irmãos, e somente a fé na palavra de Deus tem valor espiritual e pode libertar o oprimido. Então, irmãos, mais uma vez declarando, não é o óleo, a unção com óleo que cura, mas é a oração da fé que salvará o enfermo. Então, irmãos, por favor, nunca atribua a objetos. E eu vou mais longe aqui, tá? Nunca atribua a objetos e até mesmo pessoas. Porque tem quem acha o seguinte, só quem pode orar por mim é o pastor. Só quem pode orar por mim é o pastor fulano de tal. Irmãos, isso também é idolatria. Isso também é idolatria. Não só atribuir a objetos como a pessoas. Você está idolatrando uma pessoa. A esse pastor, se ele ora por mim, eu sou curado. Aquele lá, não. Tanto que vocês já ouviram, né? Oração forte. Ai, aquele pastor faz uma oração forte. Tem oração fraca, irmãos? Oração forte, oração fraca, eu não conheço essa designação bíblica.
A Bíblia fala que é a oração da fé. Então, toda oração que é feita com fé, seja ela feita por quem quer que seja, ela é uma oração que vai atingir os seus objetivos. Então, em Marcos 16, 17 a 18, diz assim: estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Olha só, a Bíblia fala que sinais que acompanharão os que creem. Os que creem. Então, não é quem faz um ritual, não é quem. Não. Os sinais acompanham aqueles que creem. Então, irmãos, é um ato de fé. Não se trata, então, irmãos, portanto, de uma resposta a um ritual ou a um método, como as pessoas têm costume de falar. Olha só, para ser curado você tem que estar de joelho e o pastor tem que estar pondo a mão na sua cabeça e fazendo aquela oração. Clamo pelo sangue de... Já ouviram isso? As pessoas têm sempre que fazer do mesmo jeito. Tem que clamar pelo sangue, tem que clamar pelo... né, tem que repreender assim, tem que fazer assado. Irmãos, não é isso. Não é um ritual, irmão. Não é uma forma. Não existe uma forma, não existe um ritual. Então, o interessante é que Deus age... Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus sopra do jeito que quer e age do jeito que quer, é exatamente isso. Porque não é uma fórmula, não é um ritual. É o agir do Espírito. Não podemos encaixotar o Espírito Santo de Deus, irmãos. Deus faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, a hora que Ele quer. Não sou eu, é Ele. Não somos nós. Olha, a sombra de Pedro curou. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala que Pedro andando na rua, imagina a cena, lá vem Pedro andando pela rua, as pessoas colocavam os enfermos nas ruas e quando a sombra dele passava, as pessoas eram curadas. Nem orando ele estava. Está lá. A Bíblia fala que as pessoas trouxeram um lenço até Paulo, Paulo orou, as pessoas pegaram aquele lenço, levou, colocou em cima das pessoas, as pessoas foram curadas. Não diz isso? Diz, está na Bíblia. A Bíblia fala que em outros momentos eles oraram impondo as mãos e as pessoas foram curadas. Jesus cuspiu no chão, fez saliva. Outra hora ele mandou se lavar num tanque, foi curado. Outra hora ele virou e falou assim, o que você quer? Eu quero ser curado. Então seja feito conforme a sua fé. A pessoa foi curada. Outra hora uma pessoa toca em Jesus, é curada. Ou seja, nós nunca vamos ver um ritual, nós nunca vamos ver uma fórmula pré-estabelecida. E hoje, irmãos, o que mais nós enxergamos nas igrejas e nesse ministério de cura divina são rituais. São rituais. Especialmente usando o óleo. Ou usando algum objeto. Água, óleo, sabe? Nós não precisamos disso para sermos curados, irmãos. Nós vamos entender que a coisa essencial na cura divina é uma fé inabalável. Em quem? Na obra redentora de Cristo Jesus. Nós precisamos crer no seguinte, que Jesus Cristo é aquele que morreu para perdoar os nossos pecados. E ele morreu, e ele tem poder e autoridade para curar também as nossas enfermidades. É isso que nós precisamos ter como respaldo. Então, nós podemos ver isso de uma forma muito clara. E também em Mateus 16 fica muito claro para nós uma coisa, uma distinção entre expulsar demônios e curar enfermos. Eu faço questão de frisar muito isso, porque hoje, irmãos, existe uma demonização das enfermidades. Essa coisa de que tudo quanto é enfermidade é coisa de demônio. Não é, irmão. Não é. Já percebeu como... já ouviram uma frase que crente fala muito, as igrejas falam muito, está amarrado? Já ouviu esse negócio? Está amarrado. Tem até uma história que conta o seguinte, né? Que uma pessoa estava possessa por um demônio, aí chegou um e falou assim, sai em nome de Jesus. Aí o outro, está amarrado em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Aí o diabo falou assim, peraí, ou eu fico amarrado ou eu saio. O que vocês querem?
Decide, né? Decide. Então, pode parecer uma piada, mas, irmãos, em nenhum lugar você vai ver na Bíblia esse termo está amarrado, fica amarrado. E isso se tornou um jargão, O preço no supermercado aumenta, a pessoa está amarrado. Né? Por exemplo, eu já vi uma pessoa uma vez, eu falando com a pessoa, eu falei assim, rapaz, cuidado com isso, que você fazendo isso pode acontecer tal coisa. A pessoa virou para mim e falou assim, está amarrado, pastor. Eu falei, minha filha, aqui não tem nada amarrado, aqui está tudo soltinho. Você não vem com esse negócio de que está amarrado, aqui não tem... Primeiro, não tem nada para você amarrar aqui, ó, e eu estou muito soltinho. Você não vem com essa de estar amarrado para o meu lado, não. Vê? Sabe, as pessoas têm uma coisa de estar amarrado como se aquilo que você estivesse falando fosse uma coisa demoníaca, e você agora foi usado pelo capeta. Aí eles querem falar sobre isso como Jesus falou com Pedro. Né? Arreda-te de mim, Satanás. Olha a diferença, irmãos, do contexto do que Pedro falou e da gente. Hoje o preço aumenta no supermercado, está amarrado. Cai um copo dentro da cozinha, está amarrado. A criança corre, bate a cabeça, está amarrado em nome de Jesus. Para com isso, gente, pelo amor de Deus. Isso não é bíblico, não. Tá doido? Sabe? A gente tem que ser... E as pessoas trazem isso para o ritual da oração da cura, para estar amarrado espírito de enfermidade. Que é isso, irmãos? Eu nunca vi amarrar capeta. Você manda embora. Jesus nunca amarrou o diabo. Jesus falou, sai, e pronto. E aí nós vemos aqui, olha, Jesus ele diz assim em Mateus 16, versículo 17, em meu nome expelirão demônios. Pronto. Ele fala, em meu nome expelirão demônios. Olha, ele não está falando, em meu nome expelirão enfermidades. Eu quero dar muita ênfase a isso, viu, irmãos? Para que fique guardado no coração de vocês essa ideia. Enfermidades e essas coisas, irmão, a gente atribui muita coisa ao diabo quando não é. É aquela história do cara que queria assar um ovo. Vocês conhecem a história do cara que ele queria assar o ovo? Ele pegou um ovo, acendeu uma fogueira. Olha a inteligência desse homem. Acendeu um ovo, acendeu uma fogueira e falou, vou assar um ovo. Pegou um ovo, amarrou no barbante e botou em cima da fogueira. O que aconteceu com o barbante? Queimou. Queimou, o ovo caiu. Quando queimou e o ovo caiu, ele virou e falou assim, ô diabo! Aí o diabo perdeu e falou assim, não, burro assim eu não sou, não. Essa aí, não. Você pode... Essa culpa aí, você não vai me passar, não. Isso é burrice sua. Isso é burrice sua. Eu posso ser culpado de muita coisa. Agora, de tentar assar um ovo amarrado no barbante, essa, minha filha, é ideia só sua. Eu não sou burro assim, não. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas tentam atribuir ao diabo culpa que não é dele, é minha responsabilidade, querido. É minha responsabilidade. Sou eu que estou colhendo fruto do que eu estou fazendo. E as pessoas têm dessa coisa. Então, por exemplo, olha só, encho a cara, fico na esbórnia, dia após dia, ao relento, fazendo esse monte de coisa, aí depois fico doente. O diabo é sujo. Ô, meu querido, você que causou isso. Vamos pegar o que nós estamos vivendo? Estou eu no meio da aglomeração, no meio de todo mundo, sem máscara, sem nada, fazendo tudo, vivendo aí, pego o Covid. Quando eu pego o Covid, eu falo, oh, Deus, por que o Senhor permitiu uma coisa dessa sobre a minha vida? Repreende esse espírito mal, repreende você, miserável. Oxi! É você que tem que se cuidar. É você que devia estar tomando as precauções, devia estar de máscara, manter o distanciamento social, lavar a mãozinha com álcool. Não! Depois, vocês entendem isso, irmãos? Então, essa questão dessa demonização das coisas, a gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que ele fala, ó, em meu nome expelirão demônios, não expelirão doenças. Mas ele fala, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Olha o que diz em Lucas 4, versículos 40 e 41. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso,
de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Mateus 8,16 diz assim: Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra. Como é que Jesus expulsava os espíritos? Com uma palavra. E curou todos os enfermos. Vocês estão vendo a distinção aqui entre expulsar demônios e curar enfermos? Ele não expulsou demônios de enfermidade. Ele expulsou demônios pela palavra. Sai fora. E ele falou o quê? Como é que nós expulsamos um demônio, irmãos? Eu já vi muita gente, ao tentar expulsar demônio, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Olha, a Bíblia não fala que o sangue de Jesus tem poder para expulsar demônio. Esse é um jargão tão forte, não é? Já ouviram? O sangue de Jesus. Clama pelo sangue. Clama pelo sangue. Olha, irmão, se você clamar pelo sangue, eu já vi igrejas ensinar, eu estou falando que eu já vi isso. Não estou falando que me contaram, não. Eu já vi, tá? Eu estava no meio e ver a pessoa ensinar e falar: olha, nesse momento, se você quer obter uma vitória, clame pelo sangue de Jesus, que ele te cubra por inteiro, e aí você então vai ter autoridade e poder para poder fazer isso. Veja bem, em nenhum lugar da Bíblia nós vamos ver dizer que o sangue de Jesus tem poder para me dar a vitória sobre algo, uma tentação, não. A Bíblia fala que o sangue de Jesus tem poder para purificar os meus pecados, irmãos. Eu não clamo pelo sangue para ser curado. Eu não clamo pelo sangue para expulsar um demônio. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: em meu nome expelireis demônios. Em meu nome vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome vocês vão pedir tudo e crendo, segundo a vontade do Senhor, vocês vão receber. É no nome de Jesus que nós devemos orar. É por isso que nós oramos no nome de Jesus. É por isso que nós devemos ter o cuidado. Qual é o primeiro mandamento que diz lá no Decálogo? Amarás o Senhor teu Deus, né, de todo o teu coração, de todo o teu... Coloca lá. Depois ele fala: não falarás o nome do teu Deus o quê? Em vão. Está nos mandamentos, não está isso? Não falar o nome de Deus em vão. Por quê? Porque quando você banaliza o nome de Deus, ele cai numa mesmice. Ele cai numa mesmice. Ele cai numa, sabe, se torna uma coisa qualquer. Hoje as pessoas falam o nome de Jesus, qualquer pessoa fala em nome de Jesus, e fala. A gente não ensina aos nossos filhos a não falarem o nome de Deus em vão. E tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque o nome de Jesus, irmãos, é o nome que foi colocado sobre todo nome. É o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Olha só. Estão entendendo o que eu quero dizer, irmãos? A seriedade desse nome. É por isso que a gente não deve ficar falando em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não, irmãos. Não se banaliza, não se fala esse nome de uma forma qualquer. A gente tem que saber que nesse nome há poder, há autoridade. É no nome de Jesus. Irmãos, não é no meu nome. Em nome do pastor Elcio, sai agora enfermidade. Irmão, vai ficar ali agarrado o resto da vida. Demônio, em nome do pastor Elcio, sai agora. E ele vai dar gargalhada e falar: sai nada. Agora, em nome de Jesus. É no nome dele, irmãos. E é por isso que nós devemos aprender e entender essas coisas. Olha só, Marcos 1, 32, 34 diz assim: ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças.
E também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Ou seja, nós vemos então que, mais uma vez, é confirmado dois ministérios diferentes. Um é quando Jesus expelia demônios e outro é quando ele curava. O Espírito de Deus está sobre mim para libertar os oprimidos. Libertar os oprimidos. Quando ele fala libertar os oprimidos, era o quê? Aqueles que estavam possessos. Aí ele fala, e curar os enfermos. Era parte intrínseca do ministério de Cristo o quê? Libertar os oprimidos e curar os enfermos. Então, isso é muito importante nós sabermos. Marcos 1,32. Trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Aí ele fala, curava os doentes. Jesus cura os doentes e expelia os demônios. Ele expele os demônios. Então, irmãos, ele não expelia enfermidade. Aí você fala, Elcio, por que você está dando tanta ênfase a isso? Sabe por quê, irmãos? A Bíblia fala duas coisas. Sobre imposição de mãos. Já leram Hebreus? Quando Hebreus fala assim, eu gosto muito quando o escritor de Hebreus, ele fala assim, olha, vocês estão ainda com necessidade do leite espiritual, quando na verdade vocês já deviam estar recebendo alimento sólido. Mas eu tenho que ensinar para vocês ainda a doutrina sobre dias, imposição de mãos. Já viram isso? Vocês já viram as doutrinas que ele fala que era leite? Vocês já aprenderam sobre imposição de mãos? É interessante que em Hebreus fala que isso é leite. A gente aqui, a gente nem estuda sobre isso. Não é, você está entendendo o que eu quero dizer? Aquilo que Hebreus fala que é leite, para nós, a gente não é nem ensinado na igreja. Isso me assusta, irmãos. Isso me assusta. E aí a Bíblia fala, tem um ensino sobre doutrina, sobre imposição de mãos? Tem. A Bíblia fala algumas coisas sobre imposição de mãos. A Bíblia fala o seguinte, não seja precipitado ao impor as mãos sobre alguém. Aí eu vou explicar por quê. E a Bíblia também diz o seguinte, cuidado com quem impõe as mãos sobre a sua cabeça. Você tem que ter duas recomendações. Uma, você não ser precipitado sobre quem você impõe as mãos, e outra, você ter cuidado com quem impõe a mão sobre a sua cabeça. E aí nós vemos pastores hoje que na hora que vão orar, por que eu estou falando isso? A pessoa vai orar, põe a mão na sua cabeça e começa, sai demônio da enfermidade. Eita, peraí. Primeiro quer dizer que tem um demônio dentro de mim que... Tem não, irmão. O diabo não tem parte na minha vida. Eu sou do Senhor. Aquele que é meu, o maligno não toca. Ou vocês não creem nisso? Isso é promessa, irmãos. Isso é promessa. Se eu sou do Senhor, o maligno não me toca. É bíblico. Deus falou isso. Então, irmãos, espera aí. Se o diabo anda ao derredor, como é que ele pode estar em mim me tocando? Espera aí, não. Espera aí, vamos lá. No sentido de presente na minha vida, sai de mim, demônio. Sai não. Sai não. Sai não. O diabo, como tocou em Jó, pode tocar com a permissão de Deus. Mas Jó em nenhum momento foi possesso ou foi expelido dele um espírito de demônio. Não, muito pelo contrário. A Bíblia fala que ele, estando enfermo, porque Deus permitiu que isso acontecesse, ele não pecou em momento nenhum. A Bíblia diz isso. Então, nós precisamos ter muito cuidado. A Bíblia fala que eu tenho que ter cuidado sobre quem impõe a mão. Por quê? Quando eu imponho a mão sobre alguém, isso quer dizer que eu me coloco no lugar daquela pessoa diante de Deus. Essa é a questão da imposição de mãos. Eu me torno uma com essa pessoa. Entendem isso? Então, se essa pessoa tem uma vida toda promíscua, errada, e ela não quer e não vai viver de outra forma, eu estou me colocando como se eu fosse essa pessoa. Peraí, aí eu estou com um problema. Porque essa pessoa não quer Deus. Ela não vai servir a Deus. Ela está vivendo uma vida de pecado e vai ser pecadora. E eu estou ali no lugar dela. Você entendeu? Me colocando, não. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E também cuidado com quem põe as mãos na minha cabeça, irmãos.
Por isso a gente também tem que conhecer as pessoas que oram por nós. Entende? A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Olha, eu já vi, em alguns lugares, eu já tive colegas meus que foram em algumas igrejas e, de repente, a pessoa veio orar por eles e colocou a mão na cabeça dele. E, na verdade, a pessoa falou o seguinte: Elcio, quando eu estava lá, a pessoa estava pedindo que um demônio viesse e entrasse no meu corpo. Era mais uma invocação do que um pedido de cura. Então, isso é muito perigoso. A gente vê essas igrejas que trabalham muito com libertação e cura divina. Você pode ver que há uma caça por demônios. As pessoas invocam demônios para eles. Jesus nunca caçou demônios, irmãos, nem invocou demônios. Como também nunca invocou doenças. Ele curava os enfermos. Ele curava os enfermos. Os enfermos vinham até ele, ele curava. As pessoas ficam hoje atrás dessas coisas. Por quê? Porque isso dá marketing. Isso faz ali aquele show, dá aquela aparência, e isso chama atenção, isso faz realmente tudo isso. Então, irmãos, nós devemos ter muito cuidado com isso. A palavra, só para a gente estar encerrando, porque já deu aqui 19h40, a gente tem que parar para a nossa participação. Em 1 Coríntios 12, 9, diz assim: há outro pela fé, pelo mesmo Espírito, há outro fé pelo mesmo Espírito, há outro dons de cura pelo único Espírito. Em 1 Coríntios 12 fala sobre os dons do Espírito Santo, os dons dados pelo Espírito. E quando fala dons de cura, essa tradução no português ela não ficou correta, porque no grego é charismata e amaton, dons de curas. Charismata e amaton, e não dons de cura no singular, é dons de curas. Ou seja, o Espírito Santo existe dons para curar diversas enfermidades, dons de curas, e não dom de cura. Dom de cura. Né? Isso porque, em se tratando de um ministério de curas de doenças, nós devemos pensar numa diversidade de dons para curas diferentes. E não uma coisa só. E não uma coisa só. Agora, expelir demônios, irmãos, você não precisa ter dons de expelir demônios, não. É um dom para... Você não precisa nem de dom disso. Você precisa da autoridade do Espírito Santo. Agora, para curar, não. Para curar existe, então, o quê? Diversas doenças, existem dons para curar diversas doenças, segundo o que diz em 1 Coríntios 12, 9. É o poder sobrenatural que capacita e faz isso conforme ele deseja, conforme ele quer, visando um fim proveitoso e a edificação da igreja. Perfeito? Então, essa é a nossa ideia. Então, olha só, para a gente encerrar, a Bíblia, então, não sustenta a generalização que vemos hoje, especialmente as pessoas darem para a questão da enfermidade causada diretamente por um espírito maligno. Como também não há necessidade de sempre orar pelo enfermo com imposição de mãos ou ungir com óleo. Por quê? Porque Deus age pela fé que nós exercemos. E pela fé eu não preciso impor as mãos ou ungir com óleo. Eu preciso simplesmente crer. Crer. Né? Então, nós oramos mesmo sem conhecer. Quer ver? Nós não oramos pela fé, pela irmã da Jaque, pelo cunhado dela, para que ela ficasse grávida. Oramos pelo tratamento. Mas nós cremos que Deus poderia fazer. E o que aconteceu? Eu não conheço pessoalmente, só vi uma vez pelo vídeo, não estive com eles, não impomos as mãos sobre eles, e Deus foi lá e fez. Não apenas porque nós oramos, porque outras pessoas em tantos outros lugares estão orando, e todos crendo que esse Deus é poderoso para fazê-lo. Então, irmãos, vamos tirar essa ideia de ritual e forma. Não. Deus age conforme Ele quer. O que Deus quer que a gente faça ao orarmos por um enfermo, é orarmos por fé. E não criar essa coisa também que tudo é demônio, tá? Em nome de Jesus, não. Vamos lá, aberto para perguntas e comentários. Quem tem alguma pergunta, algum comentário, é a hora. Fala, Hudson. Pastor,
Queria fazer uma pergunta sobre posição de mão. Peraí, Na... o som está muito ruim, Hudson. Peraí. Eu vou mudar aqui. Aí, agora ficou bom. Está me ouvindo agora? Tô. Alguns irmãos aqui acham que a posição de mão tem que ser feita só pelos oficiais da igreja. Como é que o senhor vê isso? Para o quê? Serviços oficiais? Eu não entendi a pergunta. Eu acho que ele perguntou... Está ouvindo, Hudson? Estão me ouvindo? Fala. A pergunta é se qualquer irmão pode orar por imposição de mãos ou só os presbíteros, diáconos, pastores? Não, qualquer irmão. Qualquer irmão. A Bíblia fala que nós somos sacerdócio real. A Bíblia não fala que é apenas o pastor. O único momento em que eu vejo que a Bíblia fala que chame os presbíteros da igreja e faça oração com óleo é na oração da unção com óleo. Nesse aspecto, eu sou bem restrito. Nesse aspecto, eu sou bem restrito. Porque a Bíblia diz ali, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam a oração, unjam com óleo e façam a oração e a oração da fé. Ainda não fala do óleo, por favor, a ênfase nunca é o óleo, mas é a oração da fé. Mas neste caso, diz, chame os presbíteros da igreja. Agora, orar com imposição de mãos, não. A grande comissão foi dada à igreja. Marcos 16 não foi dada aos líderes, foi dada à igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em meu nome expelirão demônios e em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Essa grande comissão é dada a qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa, na autoridade do nome de Jesus, porque, veja bem, não é imposição de mãos. E não é quem impõe as mãos. É a fé pela qual você impõe as mãos. É essa a questão. É a fé pela qual você impõe as mãos. Então, qualquer pessoa... Eu já recebi oração de pessoas que não tinham nenhum cargo, não eram nenhum oficial da igreja, e quando vieram orar por mim, puseram as mãos sobre mim, orando, pedindo uma bênção, pedindo uma cura. E, amados, eu fui tremendamente abençoado por essas orações e senti a presença de Deus através daquele irmão que orava por mim. Então, nesse sentido, não. Então, qualquer pessoa pode fazê-lo, com certeza, porque é um ato de fé, e não um ato de um cargo exercido ou de um mandato que a gente tenha, né? Não é isso. Então, muito pelo contrário. Beleza? Mais alguém tem alguma coisa? Pastor, fale. Você poderia dar um exemplo de circuncisão? Porque eu não entendo bastante sobre essa palavra. A circuncisão foi o seguinte, foi um pacto que Deus fez com Abraão lá no início. E o que é a circuncisão? Todo menino judeu ao 8º dia. Sabe por que era o 8º dia? Porque o sangramento no 8º dia, como é que diz? A cicatrização e a questão do corpo da criança a coagulação do sangue é mais rápida. Olha como é que Deus sabe o que faz. E o que é a circuncisão? A circuncisão, na Bíblia, fala cortar o prepúcio. Esse termo representa para nós a mesma coisa da oração de fimose. Você entendeu? Cortar o prepúcio e fazer a operação de fimose é a mesma coisa da circuncisão. Por isso que não existia para o judeu a circuncisão feminina. Em alguns países muçulmanos se faz a circuncisão feminina. Vocês sabem disso, né? Onde se corta o clítoris da mulher. É uma prática em tribos africanas e alguns países, até de origem muçulmana, eles fazem isso. Por quê? Para que a mulher não sinta prazer. Para que a mulher não se... Ela é mutilada
no seu corpo para que ela não tenha prazer. Por quê? Em alguns ensinamentos muçulmanos, a mulher ela é colocada como um ser sem alma. Então, ela não precisa disso. Ela só existe para servir ao homem. Então, isso é feito. Mas a circuncisão, entendeu? Por exemplo, como é que os judeus eles eram detectados, eles eram vistos como judeus? Todo judeu, então, na Segunda Guerra, Hitler, eles pediam para os meninos ficarem nus. E uma das formas de ver que ele era judeu é olhar para o pênis dele e ver, então, que ele foi circuncidado. Entendeu? Por quê? Porque ele fez a operação de prepúcio, ou o que nós chamamos hoje de oração de fimose, que é aquele excesso de pele que era tirado. Aí você pensa, isso era uma coisa boa? Era. Por causa da questão, lembre-se da higiene da época. Lembra que eu falei recentemente que no Brasil mais de 1.000 homens têm o pênis amputado por falta de higiene? Um dos fatores é o quê? O excesso de pele no pênis causa, né, fica ali guardado, e a pessoa então não limpa, não faz a higiene correta, cria doenças. Olha que nojo, né? Mas é verdade. Então, a questão da pessoa não ter aquele excesso de pele e fazer a operação de fimose ajuda na higienização do pênis. Então, você pode notar que tudo que Deus criou tinha também um objetivo de preservação, de saúde, de bem-estar social e físico. Imagina naquela época que eles viviam no deserto, não tinha água, não tinha práticas de higiene como nós temos hoje. Então, isso era uma garantia de saúde e vida. Lembrando que o homem também, quando ele não faz uma boa higiene, ele, ao ter uma relação sexual com a mulher, ele faz o quê? Ele contamina a mulher, passa doenças para a mulher. Imagina isso naquele tempo. Então, o judeu ele era considerado mais limpo por causa disso também. Então, existe, sabe, nada é por um acaso. Não era só um símbolo. Deus fez isso representando algo, para marcar algo, representando o pacto que eles tinham com ele. Mas não era só um pacto físico, como nós lemos aqui Paulo falando em Romanos. Era uma atitude que não basta apenas ser circuncidado. Eu tenho que crer, eu tenho que ter fé, eu tenho que obedecer. Porque o judeu ele era circuncidado e não obedecia à lei. Mas de que vale isso? Aí Paulo fala, alguém que não é circuncidado e obedece, esse é no coração, porque é isso que Deus quer. Então, essa é a distinção. Beleza? Mais alguém tem alguma pergunta para a gente orar, então? Muito bem. Então, ninguém tem pergunta, nós vamos orar. E vocês sabem que na quinta-feira nós oramos